Ok, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós tivemos a oportunidade no domingo passado de olhar para esse texto, revendo a história do profeta Elias, e observando, pontuando que Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus, conforme o que nós vimos no domingo passado, ele te dá autoridade para falar. Elias se apresenta diante do rei Acabe. Elias tem uma mensagem e Elias, ele com autoridade de Deus, transmite o recado, e nós vemos que tudo isso se deu porque Elias estava na presença de Deus. Então, também vimos que Elias tinha comunhão com Deus, não apenas porque estava na presença de Deus, mas caminhando com Deus, Elias dependia de Deus. O Senhor imediatamente fala com Elias e diz para ele esconder em um lugar específico, e ali ele seria cuidado pelo Senhor de uma forma bastante inusitada. Através de corvos, ele receberia pão e carne, e iria beber de um riacho, de um ribeiro, de um riozinho, que corria próximo de onde Elias passou alguns ou bons dias. E hoje nós vamos continuar e veremos que Elias tinha comunhão com Deus, baseado no texto a qual faremos a leitura. Mas para resgatarmos o contexto, vamos ler dos versos 1 e 2 em diante, e seguiremos lendo o versículo 8 até o versículo de número 24. Nos diz assim, hoje eu estou usando a NVT, tá bom? Domingo passado eu estava com a atualizada. Nos diz o seguinte: Elias, que era de Tisbé, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o lado leste e esconde-te junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para que levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Versículo 8. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois,
use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde hospedava, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza que você é um homem de Deus, e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Está aqui, irmãos, o texto bastante conhecido, né? Muito provavelmente você já ouviu 1, 2 ou mais mensagens nesse texto, e talvez, né, não seja o que você imagina que ouvirá nessa noite, né? Eu não vou explorar a questão do azeite e da farinha, dizendo que Deus vai fazer isso contigo, porque isso é o que aconteceu com essa viúva. Mas eu quero trazer para os irmãos o mesmo pensamento de que Elias era um homem que tinha comunhão com Deus, tá? E nós podemos observar que Elias tinha comunhão com Deus, porque Elias, ele teve influência na fé da viúva. Quando nós entendemos, né, o contexto a qual trabalhei no domingo passado, nós vemos que Elias acaba de ter uma grande experiência com Deus, de estar diante do rei, o maior representante, a maior autoridade, né, a pública daquela nação, e ele traz uma mensagem de juízo a Acabe: não haverá chuva até que eu diga chova. E Elias, como já disse, não fez isso por estar com raiva, por estar magoado, por estar chateado com Acabe. Elias fez isso porque a palavra de Deus dizia que se o povo se desviasse dos caminhos do Senhor, se o povo se curvasse e adorasse outros deuses, um dos castigos a qual o Senhor traria seria que a terra seria como um pó e o céu seria como de bronze. Não haveria chuva, sem produção, sem chuva e sem produção, miséria e fome. E Elias, que traz essa mensagem para o rei Acabe, sai da presença do rei para habitar, conforme a leitura de hoje, junto a um riacho. Local determinado por Deus, fronteira ao Jordão. Elias passa a viver na dependência de Deus, onde corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Então Elias, ele está em uma dependência com Deus, ele tem essa experiência com Deus. E ter experiência com Deus é importante para que no futuro, diante das situações da vida, você possa confiar mais e confiar tranquilamente em um Deus que não apenas diz para você fazer, mas que em outros momentos
Ele esteve contigo, Ele te sustentou, Ele foi fiel. E será que para Elias, pergunto eu, pedindo para que você entre na história, será que para Elias foi difícil obedecer à voz de Deus quando ele disse, pode sair daqui e pode ir a uma cidade chamada Sarepta? Eu ordenei, olha essa palavra, eu dei ordem para que o seu sustento não seja mais através de corvos, mas seja através de uma viúva. O que é o símbolo nos tempos antigos de uma viúva? De fome, de miséria, de dor, de sofrimento. Será que Elias teve dúvidas de que o Senhor seria capaz de sustentá-lo através de uma viúva? Não, certamente não. Para quem estava, sabe lá quanto tempo, sendo sustentado através de corvos, ser sustentado por uma viúva, cá para nós, é muito mais simples. E Elias confiantemente caminha a Sarepta e na entrada da cidade, no portão, ele vê o quê? Uma viúva. Ter experiências com Deus, e eu não abro aqui um leque para que você comece a sentir as coisas, ouvir as coisas. Eu estou falando, tá? Ter experiências com Deus coberto por limites da revelação da palavra de Deus. Tá? É experimentar o Deus que diz na palavra, né? Priorize as coisas do reino dos céus, que eu vou cuidar das suas necessidades. Eu vou acrescentar na sua vida vestimenta, alimento, bebida. Eu vou cuidar de você. É esse tipo de situação. Tá? Eu não estou falando aqui de ter experiência com Deus e que de repente Deus, né, você escuta uma voz aí, acha que é Deus e é Deus me levando a ter experiências, né? Tua voz me chama sobre as águas. Deus não chama ninguém sobre as águas, chamou Pedro. Vai lá. 5 metros de fundura, não sei nadar, a voz de Deus está me chamando. Não é Deus não. Então quando eu digo ter experiências com Deus, é diante do calor do dia a dia, da provação, as situações do dia. Tá? Você obedecer a palavra de Deus confiado nas promessas de um Deus que diz, eu faço, eu cuido, eu livro. E ter sido sustentado por Deus. Então, é fato que cada momento, ele é determinado por quão perto de Deus você está, para que aquilo seja determinante para a sua confiança, mas quando você passa por situações, você tem uma baita oportunidade para lá na frente, já repetir a confiança que teve, porque você experimentou na sua própria vida, o Deus que provê, o Deus que sustenta. Então, um dia chegando de repente, diagnóstico médico dizendo, as chances de vida são pequenas. Eu já ouvi isso. Quando a Suzana foi fazer a primeira cirurgia, o médico tem 20% de chance de vida. Não vai enxergar. Como que vai sair? Não sabemos, o médico falou. Pode ficar pro resto da vida em cima de uma cama. Como que saiu? Perfeito. Andando, enxergando, falando. Se mais uma vez o médico falar isso, eu sei. Se ele quiser, ele pode fazer de novo. Então, as nossas experiências com Deus, elas devem ser um trampolim para que no futuro, diante de outros contextos, outros problemas, você diz, eu sei que o meu Deus, se Ele quiser, Ele reverte. Se Ele quiser, eu vou confiar, eu vou esperar, não vou me desesperar, porque Deus está no controle. Então Elias está saindo de uma experiência com Deus, eu consigo vê-lo caminhando confiantemente, cabeça erguida, sabendo que através de uma viúva Deus vai sustentá-lo. E é isso que acontece. Elias chega àquele lugar, inicia um diálogo bastante inusitado, né, com essa viúva, e ele pede um pouco de água, e ela vai buscar. Só que quando ela está indo buscar água, o profeta dele é mais ousado. O que ele pede? Um pão. E o que acontece nesse momento? A viúva rasga o coração diante da situação e diz para ele o quê? Olha, homem de Deus, é interessante que é perceptível que ele é homem de Deus.
Você já notou isso? É um dos pontos, mais para frente. Se pela vestimenta, se por alguma coisa, não sei. Muito provável. Pela maneira como se vestia. Ele é israelita. Mas é interessante, porque Sarepta não é uma cidade de Israel. Sarepta é uma cidade, tá? Acho que eu não sei se atualizada vai dizer. Território de Sidom, isso, verdade. É uma região, eu queria essa palavra, não é nenhum dos versículos, mas são comentários. Território de Sidom, tá? Uma região Ciro-Fenícia, ou seja, não faz parte do povo de Israel, não serve o Deus de Israel, não adora o Deus de Israel, mas sabe que existe um Deus em Israel. Olha que interessante. E quando ele pede um pedaço de pão, ela diz o quê? Ó, meu Senhor, assim como vive o Senhor, seu Deus. Olha que interessante. E aí ela conta, eu não tenho nada para comer. O que existe na minha casa é um restinho de farinha, é um restinho de azeite, e eu acabei de pegar 2 cavacos, 2 gravetos, 2 pedacinhos de pau, eu vou acender o fogo, eu vou fazer uma porçãozinha para mim e para o meu filho, e depois disso nós vamos aguardar a morte. Essa mulher não tem nem em quem crer. Eu não percebo nessa mulher confiança ou crença em alguma coisa. Está difícil, não tenho o que comer, mas eu tenho fé que Baal, que Azerá, que, qualquer coisa, qualquer outro Deus, ela não tem nem em quem crer. Ela só está esperando a morte, o fim. E aí o que nós vemos? Que o texto nos apresenta? Que Elias, que é um homem de Deus e que tem comunhão com Deus, ele diz o seguinte para ela, ele concorda com ela, e ele diz, vai lá e faz o que você intencionou, faz o bolo, tá? Faz o pão, dependendo da sua versão, só que ele fala assim, só que você traz primeiro para mim. Que falta de sensibilidade. Será que é isso? Ou é que baita confiança e certeza em um Deus que iria prover, em um Deus que iria ser fiel e não mandar chuva quando o seu profeta, baseado na palavra de Deus, diz, não vai chover. E aí quando ela está, aí eu já não consigo imaginar o que se passa no coração dela. Só tem um pouquinho, para mim e para o meu filho, e agora eu tenho que fazer para esse homem? Mas enquanto talvez em sua mente, em seu coração, todas essas coisas estão como um turbilhão de dúvidas, o profeta aí, emendado na sua fala e no seu pedido, faça primeiro para mim, ele diz o seguinte, versículo 14, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. O Senhor, olha, pontuando aqui detalhes, o Senhor que é Deus de Israel. Elias está deixando muito claro. Quem está falando, quem está mandando a promessa, quem está mandando o recado, quem está revelando sua vontade é o Senhor de Israel. Ou seja, o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. E o que Elias diz? Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Olha que interessante. A palavra do Senhor, neste momento, é que Ele providenciaria sustento de uma forma milagrosa, assim como foi da primeira vez, através dos corvos. Mas diferente de quando Eliseu multiplica o azeite da viúva, lembra disso? Mais para frente aqui. Aqui o acontecimento se deu da seguinte forma. Existia uma vasilha, não era da marca
Tupperware. Bom. Existia um recipiente, provavelmente de barro. Existia um jarro. Nenhum tinha um restinho de farinha e um restinho de azeite. E não houve abundância de multiplicação no sentido sacos de farinha, né? Apareceram estocados e tonéis de azeite naquela casa. Não. Mas a mesma vasilha onde manhã, de tarde, à noite, se fazia necessário, né, para preparar uma refeição, pegar um pouquinho e não acabava. A multiplicação, ela era constante e diária. E um bocado de coisa a gente pode pensar, né? A própria questão da forma como Deus supriu por 40 anos o povo no deserto. Todas as noites caía o maná. Não caía por uma semana, não caía para 15 dias, e quando se guardava de um dia para o outro, a não ser da sexta para o sábado, estragava. E Deus está dizendo com isso, né, para o povo de Israel, através do maná: eu diariamente vou providenciar o que vocês precisam. E com isso o povo de Israel dormia, certamente, todos os dias, né, finalizando o dia, iniciando a noite, dormindo, e o seu pensamento estava na provisão e no Deus da provisão, que naquela noite supriria a necessidade para o outro dia. O nosso pensamento de provisão, irmãos, às vezes, né, é igual aquelas... Faz tanto tempo que eu não vejo, eu nem sei se tem mais. Há um tempo atrás, tinha alguns programas, né, de domingo, de volta para minha terra e coisas assim, né, apresentadores e programa que às vezes pegavam, né, uma história de alguém querendo voltar e passando dificuldade e tudo, e aí os patrocinadores, né, que também enxergam em tudo isso uma boa oportunidade para o marketing, né, doavam às vezes um caminhão, né, de coisas, um ano de cesta básica, aquela coisa. Então a pessoa já sabe que está garantido, meu amigo, um X por mês para gastar nisso. A nossa visão às vezes de provisão é assim, né? Senhor, já encosta logo uma carreta aqui que é para garantir esse negócio, né? Vai que o anjo atrasa. E às vezes, irmãos, a provisão de Deus, conforme a oração do Pai Nosso em Mateus 6, Senhor, dá-nos o pão para este dia. Deus quer ensinar-nos, às vezes, depender dEle para o dia de hoje. E amanhã, dependa de novo. Confie novamente. Se lance em Deus, em oração. Tá? Então, nós vemos o Senhor, através do profeta, sustentando essa viúva. E vemos um profeta que tem comunhão com Deus, e a sua comunhão com Deus influencia a fé dessa mulher. Ela não era de Israel, ela não servia o Deus de Israel, ela não conhecia o Deus de Israel, mas ela faz segundo a mensagem vinda por parte do profeta. Olha o versículo 15. Ela fez conforme Elias disse. Só faz essa loucura, vamos colocar assim entre aspas, de ir lá do restinho que se tem e preparar primeiro para um andarilho alguém que acredita na mensagem desse andarilho. E essa fé, essa confiança, essa crença que essa mulher nesse momento deposita sobre a palavra de Deus na boca de Elias, certamente tem a influência, a contribuição de Elias, que em tudo isso não é o agente de convencimento, mas é o canal da bênção de Deus. Quantos e quantos testemunhos você já não ouviu falando de a maneira como a irmã fulana de tal, a forma como o irmão certa vez, um dia, agiu dessa forma. Então Deus nos usa como meios para que a bênção
tá? Seja ela da salvação, da provisão, da transformação, da edificação, ela alcance, tá? Quem Deus quer fazer. E aqui não se trata de um objetivo de sustento de uma casa, é muito maior do que isso. Mas nós vemos que Elias, que tinha comunhão com Deus, influenciou a fé dessa mulher. E é interessante notarmos que tudo o que está acontecendo aqui, todo o sofrimento é causa do quê? Da seca. E a promessa de Deus, no versículo 14, é que haveria sustento até o dia em que o Senhor enviasse chuva novamente. Então, mais uma vez, eu pontuo que ter comunhão com Deus, andar na presença de Deus, depender de Deus, não é sinônimo de vida tranquila, livre de sofrimentos, livre de dor. Deus vai proteger minha casa. Por quê? Porque eu sou tão fiel ao Senhor. Quem disse isso? Não é moeda de troca. Eu faço o que Deus quer, né? E aí Deus faz o que eu quero. Não, interpretação errada. Eu vou ser fiel a Deus, mas em troca eu também não quero dificuldade. Não quero que o carro quebre, né? Não quero ficar doente. No mundo tereis aflições. Ser fiel a Deus, andar na presença de Deus, ter comunhão com Deus, não significa vida de mar de rosas. Mas significa que mesmo diante do calor da fornalha aquecida, da provação, nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos demonstrar dependência de Deus. E essa vida na dependência de Deus vai influenciar, vai ser um meio pelo qual o Senhor alcançará outras vidas, para a glória do seu santo nome. Então nós vemos isso na vida de uma mulher que não conhecia a Deus, que não tinha comunhão com Deus, mas que através do procedimento e da comunhão de Elias com Deus, ela teve influência na sua vida. E eu pergunto para você, Elias se tornou esse canal da bênção de Deus por um único motivo: Elias tinha comunhão com Deus. E eu pergunto, como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua comunhão com Deus? Será que você vive a ponto de influenciar a decisão de alguém? Ou se de repente você fosse o último cristão desse mundo, mudaria alguma coisa? Pela maneira como talvez você tem vivido? A sua comunhão com Deus, ela tem impacto, ela reflete, ela ajuda, ela contribui. A sua vida para com Deus é um canal da bênção de Deus na vida de outras pessoas. Como que você tem vivido? Eu pergunto porque isso seria o natural para quem é do Senhor, para quem vive para o Senhor. Mas a verdade é que nem todo mundo que está no Senhor, que vive para o Senhor, está caminhando tão perto de Deus assim. E nem todo mundo que deveria ser influência positiva, de encorajamento, de fé, de perseverança na vida de outra pessoa acaba sendo. Pelo contrário, tem gente que acaba sendo uma influência negativa na vida dos outros. É o pior de tudo. Uma influência negativa, que ao invés de serem instrumentos nas mãos de Deus, são instrumentos nas mãos de Satanás. Como assim? Existe isso? Ora, pois, deixa eu te dar um exemplo. Vamos pegar algo bem inusitado, difícil de acontecer e simples para que entendamos. De repente, digamos, deixe-me ser o pivô, o centro dessa situação negativa, tá bom?
Deixa eu me colocar nessa situação. De repente eu tenha feito algo que tenha te chateado, te contrariado, te ofendido. Tá? Isso pode acontecer, tá? Eu posso facilmente ter te ofendido. Tá, então vamos lá, vamos trabalhar essa situação. De repente nós estamos iniciando a nossa EBD ainda à tarde, né? Eu não te dei boa tarde. Passei por você, falei boa tarde para o João Vitor que estava do lado e não veio. Aí você faz o quê? Primeiro, né? Poxa vida. O Rodrigo fez isso comigo hoje, né, Rodrigo? Estava eu, o Zé Luiz, cumprimentei o Zé Luiz, o Rodrigo veio, a Cassandra chamou e eu estava com a mão esticada. Aí depois ele virou, né? Normal, tranquilíssimo. Mas diga, faz de conta quem fui eu. E aí você que se magoou um pouquinho com isso, faz o seguinte, compartilha com alguém. Rapaz, o pastor me desprezou ali. Aí essa pessoa, ao invés de ser instrumento nas mãos de Deus, às vezes é instrumento nas mãos de Satanás, que pode dizer o seguinte, na verdade, ele faz isso mesmo, e isso foi de propósito, viu? Não se engane não, isso foi de propósito. Qual que é o problema aqui? Vamos pensar. Estamos pensando nessa pessoa a qual você compartilhou por estar chateado. O problema dessa pessoa não é comigo, não é com você. O problema dessa pessoa está em relação a Deus. Não está em comunhão com Deus. Porque se tivesse em comunhão com Deus, não iria dizer isso. Não iria ser um instrumento para, ao invés de resolver uma situação, jogar gasolina no problema. Aí vamos trabalhar a seguinte ideia. Faz de conta que de verdade, né, eu faço acepção e fiz de propósito e está errado. Aí a mesma situação acontece. Falou com a pessoa, aí a pessoa diz, faz de propósito. Fez para te ofender mesmo. Qual que é o problema de tudo isso? Continua sendo a comunhão dela com Deus. Ao fazer isso de propósito, claro que eu estou errado, não estou querendo isentar, estou usando o exemplo de que a falta de comunhão com Deus, ao invés de nós sermos influência positiva para o querer de Deus, nós seremos influência negativa de destruição da unidade. Ser bênção ou ser maldição está condicionado única e exclusivamente com a sua comunhão com Deus. Estando em comunhão com Deus, nós poderemos ser boca de Deus, instrumento de Deus, para a honra e glória de Deus. Afastados de Deus, já viu, né? Quando olhamos para esse texto, nós vemos um homem chamado Elias, que é da cidade chamada Tisbé, que tem comunhão com Deus. Ele sai de uma caverna, ele vai para uma cidade, e a comunhão que ele tem com Deus influencia aquela mulher que não servia a Deus a confiar na palavra de Deus. Como que está, devo eu perguntar para mim, a minha comunhão com Deus? Como que está a sua comunhão com Deus? Isso definirá o quão bênção você está sendo ou não ao seu redor. A próxima maneira como podemos destacar nesse texto e pontuar que Elias tinha comunhão com Deus é que Elias foi reconhecido como homem de Deus. Ninguém que está andando longe de Deus é chamado de homem de Deus, é reconhecido como homem de Deus. Os dias vão passando, o texto diz para nós que por muitos dias, tá? Versículo 15, assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha
prometido por meio de Elias. Os dias vão passando e está lá a pequena vasilha que não acaba a farinha e o pequeno jarro que não acaba o azeite. Só que tudo que estava bem, acontece o quê? Um desastre. Olha o versículo 15. Versículo 17, perdão. Algum tempo depois. Quanto tempo? Não sei. Mas o versículo de cima diz que por muitos dias eles comeram e eles beberam. E Deus proveu. Mas chegou um momento que aconteceu o quê? O filho dela ficou doente. Era um rapazotinho. E a doença foi agravando, e acontece o quê? O menino morreu. Tá? O menino morreu. E sem me delongar nesses detalhes, porque não é o propósito da observação desse texto, poderíamos sim explorar algumas coisas aqui, mas não é o que o tempo nos permite. Acontece nesse momento aquilo que nós somos expert em fazer: transferência de culpa. Alguém tem que ser culpado pelo que acontece. E nunca sou eu, não é? Nunca é você. É sempre os outros. Aí o menino morre, a mãe se desespera e vai fazer o quê? Ela se dirige para Elias e ela diz o quê? Homem de Deus, o que você fez? Ela bota a culpa em Elias. O homem que Deus usou para a provisão ser uma realidade na vida dela, agora, aos olhos dela, é o culpado da morte do filho. Mas em todo esse lamento, em toda essa raiva, em toda essa mágoa, em todo esse desespero, algo brota do texto, e é o ponto que quero destacar, é o seguinte: mesmo achando ela que Elias é culpado, ela se dirige a ele e diz o quê? Homem de Deus. Olha que interessante. Será que diante dos problemas, nós somos reconhecidos como homens de Deus? Mulheres de Deus? Diante da situação adversa, diante do erro, deu tudo errado, vai cair, né? Pensando a gente brincou muito essa semana lá, e na hora que estava enchendo a laje, falou: ó, sai daí que isso aí é um perigo, está mal escorado. E não estava, é só brincadeira, né? Mas acontece um desastre. E aí, homens e mulheres de Deus, qual será a nossa atitude diante daquilo? Provará que somos homens de Deus, mulheres de Deus? Ou apenas seremos mais um, desesperado, estapeando, saindo, né? No desespero, botando a culpa nos outros. Mesmo diante de uma adversidade, de uma atitude errada, sim, por parte dessa mulher, Elias é reconhecido como um homem de Deus. Aí Elias pede o menino, sobe o menino lá no quarto onde ele se hospedava, na parte de cima, e lá sim Elias rasga o coração para com Deus. Elias não fala nada diante da mulher, mas Elias fala tudo diante de Deus. Ele se abre diante de Deus e ele ora, e ele pede para que Deus, sendo da sua vontade, trouxesse a vida novamente a esse menino. Versículo 20 vai dizer isso. E Deus fez. E Deus trouxe a vida novamente a esse menino. E aí, como eu disse, talvez não exploraria nesse texto que você talvez já ouviu, e onde talvez muitos exploram, mais uma vez eu pontuo o seguinte: já pensou se Elias fosse profeta, como alguns profetas são hoje? Meu amigo do céu, as manchetes desse negócio: o menino está vivo, vem ver o milagre, não é? Culto da cura, realização, traga os seus problemas, entrada 50 conto, viu? Holofotes, promoção do milagre, não é isso? Não é isso que aconteceria? O que Elias faz? Elias desce, e Elias diz para a mulher, versículo de número 21,
Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E aí o Senhor, versículo 22, ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. E o que Elias faz? 23, o levou para baixo e o entregou à mãe e fez o quê? Veja, seu filho está vivo. Só isso. Não aproveita da situação? Convoca a cidade aí, que hoje vai ser dia de milagre. Elias tem comunhão com Deus. Elias influencia a vida e a fé daquela mulher. Elias é reconhecido, é chamado como homem de Deus. E o último ponto, Elias tem a oração respondida. Nem todas as orações são respondidas, é verdade. Mas nenhuma oração que Deus responde, Ele o faz para quem não tem comunhão com Ele. Não responde. Comunhão com Deus é a base de um relacionamento ativo e significativo com Deus. Como que Deus fala conosco? Através da palavra. Como que falamos com Deus? Através da oração. Temos comunhão com Deus. Deus responde à oração de um homem que tem comunhão com Ele. Eu pergunto para você, concluindo nessa noite: quando foi a última vez que Deus respondeu uma oração sua? Tem algumas vezes que parece que as nossas orações não passam do teto, né? A gente pede, a gente fala. Parece que não consegue penetrar, perfurar o céu. Um céu de bronze. Parece que Deus vira as costas, tapa os ouvidos. Na grande maioria das vezes, quando isso acontece, o seu problema está com Deus. Está no seu relacionamento com Deus, na sua comunhão com Deus. E aí por isso nós pedimos e fazemos orações erradas, que Deus já disse que não vai responder. Estamos longe de Deus, e longe de Deus nós não estaremos cheios de Deus, estaremos cheios de nós mesmos. Nós vimos que Elias teve, conforme disse, influência na decisão da viúva, foi reconhecido como homem de Deus, teve a sua oração respondida, e tudo isso porque Elias tinha comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Talvez você diz: irmão, eu reconheço que minha comunhão com Deus não está lá tão boa, preciso melhorar. Amém? O que eu preciso fazer? Primeiro, fale com Deus. Peça perdão a Deus, porque nós temos tudo o que nós precisamos para sermos tudo o que Deus deseja. A palavra do Senhor é inspirada por Deus e útil para mostrar o que não está em ordem na nossa vida. Peça perdão a Deus. Busque a orientação e a direção na palavra de Deus. Fale com o Senhor em oração. Leia a Bíblia com mais frequência. Ore com mais frequência. Deus vai direcionar, Deus vai te ouvir, Deus vai responder. Ele disse que fará. Comunhão com Deus, em primeiro lugar, ela começa quando temos Jesus Cristo como Salvador. Sem Jesus Cristo, conforme Efésios, espero retornar logo, vai dizer que nós estamos mortos, separados de Deus. Então, apenas através de Jesus nós podemos iniciar uma vida de relacionamento, de comunhão com Deus. E somente através do poder da palavra de Deus, através do seu Espírito Santo, nós nutrimos essa comunhão com Deus, independência de Deus, sendo influência na vida de pessoas ao nosso redor, dando testemunho que glorifique, que agrade o Senhor, fazendo escolhas que honrem ao Senhor.
Então a pergunta, como está a sua comunhão com Deus? Em primeiro lugar ela existe? Se não existe, Jesus Cristo é o caminho para que ela exista. Se ela existe, como que ela está num nível de qualidade? Nós vemos Elias caminhando na presença de Deus, sendo abençoado e abençoando, porque estava na presença de Deus. Volte-se para Deus. Aqueça-se. Tenha comunhão. Deus disse para Moisés queria ver Deus. E Deus disse, você vai me ver. Da seguinte forma, eu vou passar por aqui, você fique ali, na fenda daquela pedra. E o texto diz que Deus passou ali. Que Deus tapa a visão de Moisés, para que não pudesse vê-lo, a sua face, e apenas quando, pelas costas, Moisés o contempla. Então Deus é aquele que diz, você vai me ver, dessa forma, ali. Mas eu acho que, não, ali, na fenda daquela pedra. E Deus diz para nós, eu vou transformar a sua vida, eu vou te dar poder, eu vou te abençoar, eu vou te dar direção, eu vou te dar instrução. E Ele diz, esteja em relacionamento comigo, leia a minha palavra, busque minha oração, esteja presente em adoração conjunta. Aí você lê pouco a palavra de Deus, quase não ora e quase não está na igreja. A sua comunhão com Deus está fraquinha. Você não vai ser boca de Deus, você não vai ser instrumento de Deus para influência, para as coisas de Deus, não vai. Muito provavelmente, você vai ser uma má influência para outras pessoas. Por quê? Porque Deus diz, assim é a maneira como eu faço. Diferente disso, nós estamos por nós mesmos. Deus não tem compromisso com a autonomia e independência dele. Não tem. Mas as contas que Deus faz, Ele paga. Elias, vai para a caverna, eu vou te sustentar. E Ele te sustenta. Elias, vai para Sarepta e eu já ordenei, eu já preparei um sobrado para você. E Deus sustentou. Porque Elias tinha comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ter comunhão com o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque estando nós mortos nos nossos pecados, o Senhor, através de Jesus, nos deu vida e iniciou-se o relacionamento que temos com o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque lemos a Tua palavra e podemos entender, podemos perceber, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, o Teu desejo, o Teu plano. Ainda que a nossa visão ela não é perfeita e completa, nós temos a certeza de que somos do Senhor e que o Senhor quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Nos ajude, ó Deus, para que essa comunhão no quesito, o que diz respeito à nossa parte, de buscarmos, de lermos, de orarmos, de estarmos juntos, de promovermos a unidade na dependência do Senhor, nos ajude, Senhor, para que façamos a nossa parte, confiados de que o Senhor é quem pode operar nos nossos corações. O Senhor é quem pode nos transformar, o Senhor é quem pode fazer a obra crescer, a nossa parte é lançar a semente, mas é o Senhor quem vai fazer produzir. Nós podemos regar a semente, mas é o Senhor quem vai dar o crescimento. Mas nos ajude, ó Deus, no que diz respeito à nossa parte, desempenhá-la com comprometimento, com diligência. E que o Senhor continue a operar, ó Deus, em nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Ok, irmãos, nós estamos exatamente no nosso horário de conclusão do culto, tá? Que Deus abençoe a todos. Rodrigo, não me recordo a palavra com os jovens, vai ter, não vai ter? Não, ok? Então, ao toque do piano e uma oração silenciosa, nós estamos dispensados.